Eu vou abrir falando de guerra cultural. E a guerra cultural de hoje vai ser essa aqui, a primeira, né? O Brasil está em chamas. Um país em chamas, diz o editorial da Gazeta do Povo hoje. É uma mistura de fatores, né? A gente sabe disso. Nunca antes na história deste país, a Amazônia, o Pantanal e o Cerrado queimaram tanto. Segundo dados do INPE, divulgados no fim de agosto, o país teve pouco mais de 100 mil focos de queimadas em 2024, o maior número para os 8 primeiros meses do ano, desde 2010. Ou seja, a coisa está feia, não é apenas a vegetação a ser dizimada, a fauna local também está sendo eliminada e a fumaça dos incêndios já chegou até mesmo aos estados do Sudeste e Sul do Brasil e Argentina. Né? O Brasil está exportando fumaça. É uma situação trágica, muito triste, claro, o que está acontecendo. O clima seco não é culpa nem de Lula, claro, nem de Marina Silva, mas a falta de preparo para enfrentar as consequências de fatores previsíveis, sim. E a gente pode sempre fazer aquele exercício hipotético saudável para mostrar o viés escancarado da cobertura da mídia, né? E se fosse o governo Bolsonaro? Imagina a quantidade de atores globais, de artistas que estariam saindo do bueiro para gravar musiquinha, para cantar, para chamar o presidente de genocida. A Globo estaria já com uma contagem de mortos, né, uma coisa mórbida, para colocar a culpa em Bolsonaro. Mas, como o governo é Lula, as aves incendiárias são as culpadas. Né? Sem sacanagem, meteram essa. Não é meme. Aves incendiárias são capazes de provocar incêndios florestais de propósito. Então, já culparam, atualizando a lista, o agronegócio, que é a maior vítima disso, já culparam as aves incendiárias, o aquecimento global, o Bolsonaro, culparam tudo, menos Lula. Mestre Guzo, mata pau, né? Como de praxe. A autoridade climática de Lula é só mais uma farsa, porque o problema é o seguinte, se a esquerda abordasse essa questão de forma séria, adulta, honesta, coisa que é sempre impossível para a esquerda, que é sinônimo de mentira, farsa, golpe, enganação, engodo, embuste, eles falariam, olha, temos problemas aqui complexos, inúmeros fatores que causam, temos que tentar mitigar os efeitos, não é vestindo um manto ideológico do ambientalismo xiita que nós vamos resolver isso, condenando o capitalismo, não é culpando o presidente quando ele é de direita, porque a coisa é mais complexa e o buraco é mais embaixo. Mas eles não fazem isso. Eles adotam uma postura infantiloide e desonesta. Então, desde que Lula em pessoa mostrou que está na linha de frente da resistência climática, votem em mim e tirem Bolsonaro que eu resolvo esse problema, essa é a pegada, né? As autoridades brasileiras mandaram 65 bombeiros combater o fogo na Bolívia. Até o Flávio Dino teve que intervir, e aí fica um jogo de cena também, né? Mas é óbvio que a postura é ridícula. E a situação é trágica. Um amigo meu, fazendeiro do Mato Grosso, mandou esse vídeo hoje aqui na encosta da fazenda dele. Olha como é que tá a situação. Feia. Meu Deus do céu. É feio demais. Vai, olha ali. Rapaz, isso aqui é um inferno. Olha ali, Bruno. Ô, louco, mano. Ai, viado, sai daqui. Tô saindo. Aí, mano, aí, ó. Puta que pariu. Chama nós, você é louco, viado. Tá pega nós aqui. Olha ali, tá vendo, mano? Olha ali. O que é isso? Meu Deus do céu, vamos Deus. Puta que pariu. Ô, louco. Cenas de filme, né? De terror, de Mad Max. Agora, como dizia um assessor do Obama, marxista radical, que a mídia incensava diariamente, tratava como um popstar maravilhoso, né? Como esse assessor do Obama dizia, não podemos perder nenhuma oportunidade que vem com crises. O que ele queria dizer com isso? As crises servem para que a esquerda possa avançar com o seu projeto de controle, seu projeto totalitário de poder, ou seja, o comunismo. E é óbvio que o PT já está olhando para isso e falando, não dá para culpar o presidente, somos nós. O aquecimento global fica meio vago, dá para demonizar o agronegócio e dá para avançar com um projeto comunista de confisco de terras. Vera, porque uma proposta em avaliação começa a ganhar adeptos no governo. Confisco de terras queimadas. Dá detalhes para a gente, Clarissa.
Boa tarde para você, Uribe. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui o Bastidores. Uribe, a ministra Marina Silva, junto com o seu time, está avaliando nos bastidores ali a possibilidade de confiscar terras nas quais tenham sido realizadas queimadas criminosas. Eu fui tentar entender um pouco melhor em que pé que está essa situação e, principalmente, qual que é o grau de viabilidade dessa proposta, né? Conversando ali com alguns juristas, alguns deles inclusive ligados ao governo federal, eu pude chegar à seguinte conclusão. A gente tem legislações que permitem o confisco de terras na prática de crimes, usadas na prática de crimes, como, por exemplo, tráfico de drogas, ou então trabalho análogo à escravidão. O nosso regulamento já permite esse tipo de apreensão. Então, se a pessoa cometeu um crime, usou essa terra para cometer um crime, então isso pode ser apreendido pelo governo, eventualmente cedido, por exemplo, para fins de reforma agrária. Só que, Uribe, não há na legislação, pelo que eu pude entender, algo que enquadrasse especificamente o caso das queimadas. Tem a avaliação de uma ala do governo de que seria um mecanismo interessante, mas aí, na hora de tentar entender qual é a real eficiência desse instrumento, eu fiquei pouco convencida de que os próprios políticos que discutem esse tema acreditam que vai ser, de fato, uma medida com potencial de barrar, frear de maneira efetiva as queimadas, por vários motivos. Um deles é porque fica muito difícil identificar, provar que a queimada realizada numa determinada área foi criminosa. Não dá para você saber direito, por exemplo, se foi alguém que estava lá fazendo um fogareirinho para esquentar alguma coisa, perdeu o controle da coisa e aquilo se alastrou, justifica uma pessoa perder a terra por causa disso. Não tem como você provar isso com tanta facilidade. Quando a gente tem queimadas criminosas... Pois é, meus amigos. Quem é que vocês acham que vai se dar bem nessa brincadeira? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, acertou quem disse MST, né? É óbvio que existe isso. Vamos lembrar aqui, quando a gente falava de ameaça comunista, de risco do Brasil seguir na direção da Venezuela, nós éramos tratados com deboche pela mídia, pelo STF, ou seja, por aqueles que estão dando o golpe comunista. Paulo Guedes, profeta, disse, se essa turma voltar ao poder, em 1 ano e meio o Brasil vira Venezuela. Essa é a situação que estamos vivendo hoje. Isso é um dos campos de batalha que a esquerda quer usar, instrumentalizar a crise para avançar com o comunismo. Tem mais, como a gente vai falar. Tem o confisco, o raspatacho das contas bancárias das pessoas, principalmente mais humildes, não é mesmo? Tem confisco do FGTS, do trabalhador. A esquerda não brinca em serviço, cochilou. O cachimbo cai, a gente sabe o que essa turma quer. E outra coisa que eu fico, assim, cansado, desgostoso de ver, né? É liberal, amigo meu, que fala assim, puxa, o PT nunca aprende com os erros. Aí eu viro e falo assim, não, quem nunca aprende é você, que não entendeu que pro PT isso não é erro. Pro PT isso é método. As crises são forjadas porque o PT avança com seu projeto de poder, que é a única coisa que lhes interessa. Eles avançam quando há crises. Então, achar que o PT quer acertar, mas insiste em mecanismos que nunca dão certo, é o ápice da ingenuidade. E eu vejo muita gente, muito amigo meu bom, liberal, que cai nessa ladainha, nessa conversa fiada. Imagina se fosse Bolsonaro, né? Cidade de São Paulo registra 76 mortes por síndrome respiratória aguda grave. E muda de assunto. A mídia fala de ave incendiária. Bom, ainda dentro da guerra cultural, né, temos essa outra pauta importante, que é a questão do Silvio Almeida, né, porque tudo na esquerda, repito, é farsa, é teatro, é engodo, é embuste. E o Silvio Almeida é um marxista radical que coloca criminosos ao seu lado em carro de som, em desfile, e insensado, reverenciado pela imprensa, porque só por ser negro e de esquerda. Mas é um radical e agora ficamos sabendo, taradão. É o taradão radical. A única mulher que não prestou queixa ao lado dele vai saber por quê é a Marina Silva. Vai ver que porque ela não se importa com queimadas. Rinha de identitários é a coluna do meu amigo Flávio Gordon na Gazeta do Povo e é muito importante esse texto dele. Recomendo que todo mundo leia e que todo mundo assine a Gazeta do Povo, o melhor jornal do Brasil, pelo seguinte, o que ele mostra é que a lógica revolucionária é autofágica. Ou seja, quem cria corvos vai ter seus olhos arrancados. A própria mentalidade esquerdista, ela leva a uma sequência lógica sem fim, porque a vítima de hoje é o algoz de amanhã. Ou seja, uma vez derrotados os inimigos externos, a direita, o ultraliberalismo, o neoliberalismo, a extrema-direita, o fascismo, essas imaginações todas que eles criam, o que eles vão fazer? Né? Eles precisam continuar disputando terreno. Então eles começam a se voltar para dentro do próprio quintal
e aí tucanos matam petistas e vice-versa, né? Os coletivos identitários passam, então, a uma guerra civil. É exatamente o que nós estamos vendo dentro do movimento LGBT, #cifrão, _, etc. Começou como LGBT, virou LGBT+, incluiu todas as consoantes do alfabeto e mais uns símbolos esquisitos, e agora um briga com o outro. Porque as feministas falam, mas peraí, você quer botar homem batendo em mulher no ringue? Em nome da igualdade, da inclusão e da diversidade? Aí não. Então, a J.K. Rowling, que é a autora do Harry Potter, ela vira uma reacionária, uma bolsonarista, por criticar homens que acham que são mulheres, pessoas complicadas e com algum problema mental, querendo entrar em esporte feminino. Ela vira uma bolsonarista, só que ela é uma feminista de esquerda, uma democrata progressista. É porque começa a briga interna. É a lógica inexorável da mentalidade revolucionária. Silvio Almeida é o derrotado da vez. No bingo do vitimismo, porque é a interseccionalidade, quem consegue checar mais quesitos de vítima, ele está em desvantagem. Ele é homem, ainda que negro, ele é homem. Se ele ao menos fosse trans, ele estava mais protegido. Então, pelo menos por enquanto, a sua carteirada do racismo não surtiu o efeito esperado, até porque, claro, a Janja pediu a cabeça dele. E aqui a gente tem uma suspeita do motivo. Como é que vai, Lula? É o que dá casar com a visitadora da prisão. Lá vem o negão, cheio de paixão, ticatá, porque ele não ganha com duas menininhas. Decorou, ele pegou a não. Mas o que é isso? Decorou o cangote, tá ali na morena. Ticatá, doidinha com a bungada do negão, é um problema. Doidinha com a bungada do negão, é um problema. Me ajuda. É, Lula. Mas o tarado negão tá na berlinda, apesar do que, como eu mostrei já aqui, né, a tal da Mila Lacombe, que não tem nenhum parentesco conhecido com meu amigo Luiz Ernesto Lacombe, ela conseguiu criar o texto mais dissonante do ponto de vista cognitivo que eu já vi, né? Podemos acreditar em Aniele e não cancelar o Silvio ao mesmo tempo. Porque, afinal de contas, ele também é vítima. Ele, tadinho, aprendeu a ser misógino, machista, agressor. Afinal de contas, todo homem, né, é um predador sexual. Se ele ao menos passar por um campo de reeducação, ele ainda por cima é negro. Então vamos dar uma chance pro moço, né? A única coisa que a esquerda não defende é isonomia, igualdade perante as leis e as regras do jogo. Porque isso seria a morte da própria esquerda. E claro, quem nunca aprende, entre aspas, também é o imitador de foca. Aquele que disse que só tem duas possibilidades de alguém defender Lula. Ser idiota ou corrupto. E ele passou a defender Lula depois disso. Então a gente não sabe se ele exatamente é idiota, ele até parece, mas tem sempre uma alternativa. Silvio Almeida foi alguém que eu acreditei com todas as forças, sem testosterona do meu corpo, né, de se tratar como alguém de bom exemplo. São 4 denúncias, já aumentaram, né, de importunação sexual, confirmação da Aniele Franco. E se ela diz, está falado, afinal de contas, ela também é uma mulher negra, então não mente, né? E o relato devastador da professora Isabel Rodrigues, que seja feita justiça. Então, deve ter conversado com a Janja, ouviu a postagem da Janja, dando um beijo na testa da Aniele, que é a senha, né? Quem mandou comer Aniele é a pergunta que fica no ar. Agora, recordar é viver, né? Deu no Globo. Facínoras perseguem padre Júlio Lancelotti por ódio aos pobres, diz Silvio Almeida. Isso é o resumo da esquerda. É o meme, pronto. É o taradão negão com o leitosa garoto, né? Aquele que gosta do chocolate garoto. Então, tá aí, né? Essa é a turma do bem, é a turma do amor que venceu. É a turma que precisa dar aula de tolerância, segundo o imitador de focas, para nós, fascistas, segundo eles. Tá bonito para vocês, né? A turma do amor que toma conta do Brasil. E a Verinha Magalhães, a datilógrafa mais bem paga do país, escreveu. Não no Twitter, porque ela não pode usar VPN, né? Tanto é que o X ficou muito mais limpo da poluição desses imbecis e militantes. O mais triste do caso envolvendo os ministros Silvio Almeida e Aniele é a quantidade de racista ou machista, ou ambos, esfregando as mãozinhas com o prejuízo que isso vai trazer para os movimentos. Então, veja, na concepção dela, da visão estética de mundo, da tirania da visão, o mais triste da história não é mulheres terem sido abusadas por um negão tarado e terem abafado o caso por questões políticas. Feministas estranhas, né? O mais triste para ela é o uso que a direita vai fazer disso para atacar 2 causas lindas,
o movimento racista, digo racial, e o movimento que odeia homens, digo feminista. Ah, Verinha, eu que pensei que o mais triste era o próprio abuso em si. Bom, se você não quer se tornar um imitador de focas,